Bom, continuando então com a nossa lista, agora vamos resolver o exercício número 4. Então, esse exercício ele está falando um pouquinho sobre o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. E aí, bom, né? Ele está nos dizendo aqui que a fórmula para calcular o IMC é essa daqui, né? Então, o peso dividido pela altura ao quadrado. Bom, então o peso ele é dado em quilograma e a altura é dada em metro. E aí aqui a gente tem esse quadro, né, com a classificação do IMC. Então, o item A diz o seguinte: determine a classificação do IMC de uma pessoa de 80 quilos e 1,7 metros de altura. Então, bom, basta a gente colocar essas informações aqui na fórmula do IMC. Então, o IMC é dado por peso dividido por altura ao quadrado. Então, o peso dessa determinada pessoa é 80 quilos, dividido, então, por 1,70 ao quadrado, né? Então, 1,7 aqui, não precisa colocar o zero, elevado ao quadrado. Bom, pessoal, para ser mais rápido aqui, né, eu já vou colocar o resultado da conta, mas vocês podem fazer a conta aí à mão, né? Se a gente faz esse 1,7 elevado ao quadrado, isso nos resulta em 2,89. E aí, agora basta a gente fazer essa divisão. 80 dividido por 2,89. Vai dar aproximadamente 27,68. Então, o IMC dessa pessoa é esse, 27, aproximadamente, né? 27,68. E a gente tem que determinar em qual classificação, ó, determine a classificação em que essa pessoa se encontra. Então, se a gente der uma olhadinha aqui na tabela, né? Esse 27,68, ele se encaixa aqui, ó, no sobrepeso, né? Porque o IMC de pessoas com sobrepeso é entre 25 e 25,9. Então, aqui a resposta da letra A é sobrepeso. Sobrepeso. Ok? Agora, o item B, ele quer saber o seguinte: podemos escrever a faixa do IMC que determina a classificação magro como IMC menor que 18,5. Então, ó, vamos já escrever essa informação, né? Magro, então o IMC tem que ser menor que 18,5. Ok. Utilizando essa mesma simbologia, escreva as demais faixas. Então, bom, a primeira aqui ele já nos escreveu, né? Olha só, aqui na tabela. Menor do que 18,5 se classifica como magro. O próximo é o normal. Então, olha só o normal, né? Entre 18,5 e 24,9. Então, ó, o IMC tem que estar entre 18,5 e 24,9. Vamos dar uma olhadinha se a gente vai colocar aqui menor ou igual, né? Olha só, nessa linha de cima, o IMC da pessoa que é considerada magra tem que ser menor que 18,5. Então, aqui, para ser considerado magro, o IMC tem que ser menor do que isso. O 18, quem tem exatamente 18,5 não se classifica como magro. Então, vai se classificar como normal. Então, aqui, ó, a gente vai colocar menor ou igual. Se não, se a gente colocasse só menor, a pessoa que tem exatamente 18,5 não ia se encaixar em nenhuma classificação, tá? Então, a gente tem que observar esse detalhe. Até o 24,9, né? E aí, também a gente já dá uma olhadinha aqui para o sobrepeso para ver se a gente vai colocar só menor ou se a gente vai colocar menor ou igual, né? O próximo sobrepeso já começa em 25. Então, aqui no normal, esse 24,9 tem que estar incluso. Então, menor ou igual a 24,9.
esse é o normal. Depois, sobrepeso. Então, o sobrepeso é entre 25 e 29,9. Mesma análise de antes. O 25 aqui tem que estar incluso. Então, menor ou igual que o IMC, até o 29,9, incluindo ele. Então, 29,9. O próximo, obesidade. Então, entre 30 e 39,9, incluindo esses extremos, ok? Então, 30 é menor ou igual ao IMC, que é menor ou igual a 30,9. E, por fim, maior do que 40, obesidade grave. Então, aqui, a última categoria, o IMC, ó, então o IMC tem que ser maior do que 40, né? Só que, ó, o último que a gente colocou aqui foi 39,9. Então, aqui vamos colocar incluindo 40, né? Então, por isso que eu coloquei maior ou igual a 40. E aí, a gente tem todas as classificações, ok? Então, cuidem isso, né? Observem a tabela que vocês têm, observem as informações para entender se o número está incluso ou não. Então, feito aí o nosso exercício número 4. Vamos passar agora para o exercício número 6. Então, aqui o 6, a gente tem que determinar a união do intervalo A com o intervalo B. Então, eu selecionei dois desses itens, C e D. Então, começamos pelo item C. Então, a gente tem o intervalo A igual a x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 e menor do que 2. Então, vamos lá. Aqui, gente, a gente quer determinar a união. Então, o que a gente faz? A gente faz aquele esquema. Desenha o intervalo A, desenha o intervalo B e desenha a união, que é o nosso resultado. Então, vou fazer já aqui os nossos 3 segmentos de reta. Então, aqui no primeiro, vamos o intervalo A, o intervalo B e a união com B. Então, o nosso intervalo A, ele é de 1 fechado, ó, porque tem esse menor ou igual. Então, vamos colocar mais ou menos o 1 por aqui, ó, fechado, até 2. E no 2, ó, é aberto. Então, no 2, bolinha aberta. E a gente está falando de todos os números reais entre esses dois caras. Ok. Agora o intervalo B. X pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 2. Então, aqui a gente tem um intervalo fechado em ambos os extremos, né? Então, digamos que o menos 1 esteja por aqui, ele é fechado, até 2 fechado. Então, o 2 aqui bem embaixo do 2 que a gente tinha colocado em cima. E aí, todo mundo que está aqui dentro deste intervalo. Lembrando que, quando a gente está fazendo operações com intervalos, quando eu desenhei aqui o intervalo A, quando eu vou desenhar o intervalo B, eu tenho que tomar como referência os números que eu coloquei no A, ok? Bom, a gente quer determinar a união, né? Eu até vou fazer aqui aquele tracejado para nos ajudar. Olha só. Então, aqui a gente tem esse menos 1, né? Até o 2 aqui. Vai ser justamente esse o intervalo resultante, né? De menos 1 até 2. Então, a gente une
esses dois intervalos, né? Então, a gente coloca o número que está mais à esquerda aqui, que nesse caso é o -1. Como ele está fechado aqui no B, ele permanece fechado na união. E até o número que está mais à direita, que é o 2. E, de novo, como ele está fechado aqui no B, ele permanece fechado na união. E aí, são todos os números que estão aqui dentro, entre o -1 e o 2, incluindo esses extremos, né? Então, aqui, além de desenhar, a gente pode, né, escrever aqui do lado. Então, ó, vou escrever dos dois jeitos, tá? O intervalo fechado de -1 até 2, ou escrevendo naquela notação de conjuntos, x pertence aos reais, tal que -1 é menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Lembrando que eu estou utilizando menor ou igual porque o intervalo é fechado, ok? Então, esse é o nosso gabarito do item C. E agora o item D. Então, a gente tem, de novo, os dois intervalos A e B, né? Então, de novo, aqui a gente desenha 3 segmentos de reta. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui nesses nossos intervalos. E aqui a união. Então, o intervalo A, ele é de -4 a mais infinito. -4 aberto, ó, porque tem o parênteses. Então, vamos dizer que o nosso -4 está por aqui, aberto, ó. -4 a mais infinito. Então, todo mundo à direita de -4. Esse é o intervalo A. E o intervalo B é de -6 até -4 fechado. Então, -6 fechado até o -4 também fechado. E a gente destaca aqui. Bom, qual vai ser o intervalo resultante, né? O que vai ser A união com B? Então, de novo, posso fazer o meu tracejado aqui para me ajudar. Olha só. Então, aqui o número que está mais à esquerda é o -6, né? E o número que está mais à direita não tem, né? Porque esse intervalo A está indo até mais infinito. Então, bom, a nossa união desses dois intervalos vai ser de -6 fechado, porque aqui no -b ele está fechado, né? Até mais infinito. Ó, então, vai ser todo esse intervalo aqui, de -6 a mais infinito. Uma coisa aqui para ter um pouco de cuidado, né? O -4, ele pertence à união? Sim, pertence à união. Por mais que ele não esteja aqui no intervalo A, que é a bolinha aberta, no B ele está, né? Porque é a bolinha fechada. Então, na união, quando eu uno todo mundo, o -4 está lá dentro. Então, o nosso intervalo resultante da união de A com B é este, então, de -6 fechado até mais infinito. Escrevendo na nossa notação de conjuntos, seria o seguinte, né? X pertence aos reais, tal que, ó, então a gente está olhando para todo mundo maior ou igual a -6. Então, é isso que eu vou colocar aqui. O nosso x é maior ou igual a -6. Maior ou igual porque o intervalo é fechado no -6. Ok? Então, esse é o nosso gabarito aí da 6, item D. E passamos à questão número 7. Então, a número 7 eu selecionei aqui para a gente fazer a B e a D.